Voltamos a apresentar Conexão Metropolitana. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Conexão Metropolitana de hoje, que eu converso com o presidente do DEM, Diretório Municipal de Santos, Luciano Cassione. Cassione, eu queria agora conversar com você com relação às eleições de 2012, né? O DEM está com a sua chapa de vereadores montada, está preparada a tropa para ir para as ruas e conseguir aí. Há quanto tempo, e eu já te emendo uma outra pergunta, há quanto tempo faz que o DEM não tem um representante na Câmara de Santos? O último representante, na época era PFL ainda, foi o vereador Marcos de Rosas, que ele se elegeu em 2004 pelo antigo PFL, mas logo depois ele mudou para o PMDB. Mas o último membro do partido foi o Marcos de Rosas. E naquele tempo não tinha esse problema de mudar de partido, né? Não. Podia dançar no meio do mandato, ia para outro, e aí tudo tá tudo certo, né? E o DEM está preparado para as eleições de 2012? Está preparado, está com a chapa de vereadores completa já. Tem 34 nomes, alguns a mais que a gente pode colocar eventualmente se a gente fizer alguma coligação na proporcional, ainda não está definido, mas se for disputar com chapa pura, já tem uma chapa completa, que eu garanto que elege no mínimo 2. A gente já fez conta, alguns já foram candidatos, já tiveram uma votação, alguns com tendência de subir, outros que têm como manter a votação. Com essa conta, acho que 2 com certeza, tentar brigar para fazer o terceiro. Mas esse que é o trabalho que a gente está fazendo. E você é um pré-candidato? Não, não sou pré-candidato, sou presidente do partido, já me coloquei à disposição de todos os pré-candidatos do partido para trabalhar pela legenda, para eleger esse número mínimo que eu estou trabalhando. E aí eu te faço também uma outra pergunta. O seu pai, Vicente Cassione, ex-deputado federal, concorreu às eleições a prefeito em 2004... E ele, qual é o posicionamento do Vicente Cassione? Claro que você é filho, você não pode até responder pelo seu pai, mas como eu quero aproveitar, porque eu tenho certeza que os nossos telespectadores fazem essa pergunta. Porque é uma pessoa de extrema importância na região, não digo nem só na cidade, mas na nossa região. É uma pena que nós não temos um deputado federal tão representativo, atuante, que cobrava, né? Aquele jeito bravo de ser, mas um bravo do bem, né, lá na Câmara Federal. O posicionamento do seu pai, vocês que conversam, num almoço assim de domingo, em famílias, ele vem candidato, vai coligar com algum partido, vai ser vice de alguém, por exemplo? Bom, eu tenho conversado muito com ele, me ajuda muito nessa articulação, vai na direção do partido, né? Ouço muito ele, acho importantíssimo, eu não teria outra pessoa para ouvir, né, mais gabaritada para me dar conselho na política do que ele. Ontem mesmo ele me ligou à noite, a gente ficou bastante tempo conversando sobre alguns assuntos de política. Não tem nada definido ainda em relação a ele sair candidato, sempre é um bom nome, teve uma boa votação na última eleição para deputado, quase a mesma que o Beto Mansur, que o deputado Beto Mansur, quer dizer, que em tese é pré-candidato, então isso permitiria a ele essa possibilidade de sair candidato. Mas é uma coisa que a gente está trabalhando, possibilidades. A gente, desde que eu assumi o partido, eu converso muito, tanto com ele, mas tento articular o que é melhor para o partido, né, na cidade. Então isso ainda não está definido. Se tem candidato próprio, se vai, eventualmente, até numa coligação, fazer um vice. Mas o que eu estou trabalhando é um papel de protagonista. O que é protagonista? Ou tem candidato ou tem um vice. Trabalhar com a hipótese só apoiar como mero apoiador, mero coadjuvante, isso não dá para trabalhar. Então, no caso, o seu pai, o Vicente Cassione, ex-deputado federal, ele concordaria a ser vice numa chapa? Não disse isso. Eu estou dizendo que a gente conversa muito e ele acha, do mesmo jeito que eu acho, que o partido tem condições de lançar um candidato próprio. Se não lançar um candidato próprio, que o mais correto seria, dentro de uma composição, que ainda não tem nada definido, poder indicar um vice. Isso é o o nome? Aí o nome dependeria de uma decisão conjunta e mesmo com a executiva do partido para ver qual seria a melhor opção. Muito bem. Agora, 2012, eleições, passou carnaval, agora, como diz o nosso baixinho, né, o Romário, tudo no Brasil começa após o carnaval. Romário que deu umas declarações polêmicas aí antes do carnaval, enfim. Agora o jogo está aí, toda a nossa região metropolitana, os partidos correndo, coligação e tal. Como é que você vê esse jogo político, jogo no bom sentido,
para a nossa região metropolitana da Baixada Santista. Claro que você deve conversar com outros membros do DEM de outros municípios, como por exemplo, eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o prefeito de Bertioga, Mauro Orlandini, que é do DEM, Paulo Viazovski de Mongaguá, que é do DEM. Como é que você vê o DEM na nossa região? Não, você acabou de citar dois amigos aí, o Mauro e o Paulinho, prefeitos de duas cidades importantes aqui da Baixada, que são candidatos à reeleição com grandes chances de se eleger. Quer dizer, o DEM de 9 municípios da Baixada tem 2 prefeitos, o que não é pouco, né? Duas cidades estratégicas. Duas cidades estratégicas, exatamente. Uma mais para o litoral sul e a outra, o Bertioga, que hoje está crescendo, acho que é a cidade que mais cresce na Baixada Santista em termos populacionais. Então, e precisa de muito trabalho naquela cidade, inclusive o Orlandini está tendo que suar porque a cidade está crescendo. Mas duas cidades importantes, 2 prefeitos importantes. Fora isso, as outras cidades, só voltando, você falou, agora depois do carnaval começou para a população, infelizmente. Acho que a população já tinha que começar o ano sempre quando dá o dia 1º, né? Porque para os partidos que já estão trabalhando, já começou o ano passado. Até o dia 3, 4 de outubro, os partidos já tinham que estar mais ou menos prontos, com seus membros já possíveis candidatos filiados, porque senão não tem como disputar a eleição, que tem que ter esse prazo de um ano. Então os partidos já estão trabalhando, infelizmente para a população é que começa depois do carnaval, mas já devia ter começado antes, começar a reparar, ver já como é que está sendo feitas as movimentações, por que já tem alguns pré-candidatos se movimentando e trabalhando e aparecendo, outros não, quais são os interesses para que determinada pessoa comece a aparecer onde não aparecia, enfim, isso também é complicado. Você falou num ponto importante, né? E eu sempre digo, há 5 anos na rádio, fazendo o programa Acorda Brasil, e há 2 anos aqui na TV, agora há quase um ano na TV Unisantos, antes na TV Itapema em Guarujá, eu sempre cobrava isso dos meus telespectadores e continuo cobrando, né? O telespectador, o munícipe, o eleitor principalmente, ele tem que estar sempre em sintonia do que está acontecendo. Na sua cidade principalmente, porque é aí que você vive. Os problemas estão aí, não estão em Brasília e não estão a nível estadual. Você tem que cobrar do seu vereador, você tem que cobrar do seu prefeito, você tem que ir nas sessões da Câmara. Eu quero até, inclusive, eu sempre cobro isso, e vai um recado aí para o município de Guarujá, algum vereador tem que ter coragem de impor uma situação, levar um projeto de lei para que mude esse horário da sessão da Câmara do município de Guarujá. 3 horas da tarde é um absurdo, é para realmente a população não comparecer na Câmara, tem que voltar a sessão à noite, né? Tem que voltar, vai ser inaugurada a sede nova lá no centro da cidade de Guarujá, que volte as sessões à noite. Já deu um passo que agora as sessões são transmitidas pela TV Itapema e pela NET. Então, tem que ser participativo, tem que cobrar, tem que estar ali. Não é só no dia da eleição, agora no próximo 7 de outubro, pegar um papelzinho na rua, vou votar nesse aqui. Não faça isso. Não faça isso. Até porque depois não lembra, né? Não lembro. E depois reclama. Não sei quem votei para vereador. O prefeito até lembra, menos mal. Mas para vereador não sei quem votei no amigo do não sei quem, no primo do não sei quem, e não votou por achar que aquela era a melhor escolha, que aquela pessoa ia representar de alguma maneira algum setor, algum bairro da cidade, né, na Câmara de Vereadores. E vale lembrar que o seu voto não tem preço. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, eu volto já já. Sintramar. Fundado em 27 de julho de 1919, o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias e Arrumadores de Santos e região. O Sintramar atende aos seus trabalhadores na área portuária, capacitando e aperfeiçoando os trabalhadores portuários. Sintramar, Avenida Conselheiro Nébias, número 257. Telefone 3234 4817. Sintramar.